Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, mulheres lindas. Amém? Meu Deus, que alegria estar aqui com vocês em Fort Myers. Meu Deus, é um privilégio estar aqui. Já vi no carro várias horas com a pastora Z, com o pastor Cacau. Que casal lindo, não é, gente? Tão precioso, amado. Já estou muito feliz de estar aqui com vocês. Principalmente saber que nós estamos aqui como Igreja de Cristo, reunidos entre tantas igrejas e tantas pessoas lindas de outros lugares. Então, é um privilégio mesmo falar de Jesus. E eu preciso falar que eu tinha vontade de vir a Fort Myers para conhecer minha amiga Gabi, que ela está ali. Gabi já trabalha comigo, acho que tem mais de 2 anos, né, Gabi? Gabi fez todo o meu branding, fez todas as minhas marcas. Né? E desde que eu conheci Gabi, sempre foi um online. E a gente sempre fazia reuniões online. E eu sabia que ela morava aqui em Fort Myers. Eu sabia tudo de Fort Myers por causa dela. E eu orei por vocês quando teve um furacão aqui. E oramos muito como igreja. Acho que ainda estava no Brasil. E eu estou muito feliz de ter conhecido ela, abraçado ela pessoalmente. Apesar da gente se conhecer super bem. Apesar dela ter feito quase tudo meu. É muito bom, né, quando a gente pode se encontrar e abraçar as pessoas que a gente já ama. Então, muito obrigada a todos vocês, essa igreja tão linda que nos recebeu, pastora Z. É um privilégio mesmo estar aqui. Eu falo de coração, tá? Não falo como da boca para fora, não. Para mim sempre é um privilégio pregar a palavra. Eu fui comissionada para isso, chamada para isso. Então, eu me sinto honrada, né, de estar aqui. Lá fora, eu vim com minha irmã, lá fora tem alguns livros. E eu vou apresentar alguns livros bem rapidinho para vocês. E logo em seguida a gente começa a nossa ministração. Amém, gente? Deixa eu começar com esse livro aqui e perguntar se alguém aqui já leu esse livro. Deixa-me apresentar você. Levanta sua mão, você que leu. Tá vendo? E tu que não leu, por que tu não leu? Obrigada, viu, mamãe? Muito obrigada. Gente, esse livro chama Deixe-me apresentar você, descubra sua verdadeira identidade. Esse livro é um presente do céu. São 7 capítulos. Cada capítulo é um estudo de um personagem bíblico diferente, todos falando do mesmo tema, identidade. Tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus e sobre como alcançar o máximo do seu potencial é o tema desse livro. E aqui são 7 personagens diferentes. Hoje eu vou falar de um que não está aqui, mas que em breve vamos incluir nesse livro. Então esse livro é um presente do céu. Eu lembro muito bem quando o Senhor me deu esse livro. A maneira como Ele me deu foi muito interessante. Eu vim aqui nos Estados Unidos. Eu estava numa conferência há uns 6 anos atrás do pastor Rick Warren, na igreja dele. E ele contou o testemunho de como ele escreveu o livro Uma Vida com Propósitos. E ele contou como a igreja precisava de recursos, né, para financiar tantas coisas. E às vezes ele precisava depender de um empresário e de tantas coisas. Até que ele fez uma oração e disse assim: Deus, me dê algo que me dê recursos, para que eu seja o maior patrocinador da minha igreja, o maior, né, dizimista, ofertante na casa do Senhor. Para que eu não precise pedir nada a ninguém quando precisar trocar um telhado da igreja. E eu me lembro que quando eu ouvi aquele testemunho, eu fiquei tão impactada. E naquela época nós estávamos no processo também da nossa igreja querendo construir. E eu me lembro que quando terminou a pregação, eu me ajoelhei, eu falei: Deus, se o Senhor deu para Rick Warren, dá para mim também alguma coisa, Senhor? Eu falei: não sei o que o Senhor, nunca que eu pensei que Ele ia fazer isso comigo. E eu orei, eu falei: o Senhor conhece o meu coração, então se o Senhor quiser me dar algo também. E incrível, naquela noite eu saí para jantar com meu marido no restaurante, na frente do hotel, assim, ó, era um Applebee's. E a gente estava jantando, na mesa tinha alguns outros pastores e tinha uma pessoa sentada assim na minha frente. Nós sentamos juntos, nós fomos em caravana. Nunca contei essa história, estou contando aqui, não sei porquê. E aí ele olhou para mim e fez assim: você nunca pensou em escrever um livro não, Thalita? Ele já me conhecia, eu tinha alguns... Acho que ele me conhecia, eu tinha alguns seguidores já nas redes sociais nessa época. E eu falei: não, já escrevi até, vontade eu tenho de escrever mais livros, é só a correria. Ele fez assim: sobre o que você gosta de escrever? Eu falei: sobre identidade. Ele fez: então me escreve um livro, em 3 meses você consegue me escrever um livro? Aí eu pensei: consigo, eu estava grávida, né? Eu falei: estou grávida, vou ficar parada um tempão. Ele fez: então me manda e eu vou analisar seu livro. Tá bom. Ele era o diretor da editora Vida. E eu escrevi esse livro, mandei para ele. E com pouco tempo esse livro tinha sido assim, maior número de cópias. Hoje é a mulher que mais vendeu já cópias em toda a editora. Eu falo só Deus, né? Que eu nem 1,60 m eu tenho, gente, nordestina.
Então, durante tantos anos, ficou aí entre os primeiros. Então, nós estamos chegando na marca de mais de 500 mil cópias vendidas em todos os nossos livros. E eu falo, foi a boa mão de graça do Senhor. E Ele me deu com um propósito e de propósito. Então, esse livro tem curado e abençoado muitas mulheres aí no Brasil, nas nações. Você precisa ler esse livro, esse é realmente muito especial. Tem meu coração aqui. Se você não leu, leia. Se você conhece alguém que precisa, faça chegar na mão dessa pessoa. Eu sempre falo, a gente costuma dar os livros para as pessoas que a gente ama, não é? A gente dá para uma líder, uma mentora, uma pessoa que nos ajudou num momento difícil, mas a gente nunca dá para uma pessoa processada. Que quem me conhece sabe que uma pessoa processada é aquilo que eu chamo uma pessoa cheia de processos. A gente não chama ela de complicada, a gente chama ela de processada. É mais chique, entendeu? Mas, gente, como é que as pessoas processadas vão ficar boas se a gente não faz, né, algo por elas? Então, para de dar o presente só para gente boa. Você tem que dar para aquela pessoa azeda, aquela pessoa reclamona, vitimista. Só dá trabalho na sua vida, é para ela que você tem que dar o livro. Porque ela precisa de transformação, é ou não é, gente? Então, eu sempre falo, quando você compra um livro, você compra 3. O seu, de uma pessoa que você ama e quer honrar, tudo bem. Mas leve uma pessoa processada. Tem gente que já está pensando, meu Deus, eu já sei até o grau de parentesco. Não. Pode ser, na família também, mas pode ser alguém que você trabalha, eu tenho certeza que a palavra vai chegar na hora certa e vai fazer morada. Então, esse livro é muito, muito, muito especial. Deixa eu me apresentar a você. Eu trouxe também esse livro, chama 21 Princípios para Viver um Novo. É um livro mais fino, é um livro para quem não tem o costume de ler muito. São 21 princípios, eu falo de verdade que me trouxeram até aqui. Aqui eu falo de relacionamentos, humildade, responsabilidade, excelência, tempo, renovação da mente, coragem, família, perdão, crescimento, língua, espelho, espírito, escolhas, recomeço, gratidão, alegria, obediência, paciência, confiança e processo. É gostosinho, rápido de ler. Se você tem um jovem, um adolescente na sua casa, também é muito bom, porque princípios, né, para essa idade nunca é demais. Então, é um livro muito, muito, muito especial também para você, que não lê muito, mas você vai ler rapidinho esse. E esse aqui, que é o nosso devocional, o lançamento, tem uns 2 meses eu acho que eu lancei. Trouxe do Brasil, inclusive, chama Não Fique Sem, de propósito, porque é Não Fique Sem, porque são 100 devocionais. E porque você não pode ficar sem fazer o seu devocional e não pode ficar sem identidade. Então, são 100, é um desafio, gente, escrever 100 devocionais de um mesmo tema. Mas foi muito gostoso escrevê-lo. E eu tenho certeza que devocional é uma coisa muito boa de ler. Porque você, uma paginazinha, você acordou, você leu, é rápido. Para quem tem a vida agitada como vocês aqui, que trabalham muito, que corre. Então, não fica sem fazer o seu devocional. Lá na nossa casa a gente tem um princípio que a gente fala assim, ó, sem Bíblia não tem café. E eu sou casada, gente, toda vez eu esqueço, mas eu vou fazer 20 anos, 19. É porque quem é bom com as datas é o meu marido. Mas eu vou fazer 20 anos de casada. E eu falo que eu aprendi com ele que eu nunca vi uma pessoa sequer um dia na vida quebrar o seu devocional. Ele é assim, ó, nada, ele não bebe um copo d'água, ele não come, não toma um gole de café se antes ler a Bíblia. E eu falo, a gente pode estar no interior, no sertão, pode estar no lugar mais chique do mundo. Ele não vai descer no hotel, ele não vai comer se antes ler a Bíblia. E nós fomos, né, influenciados por esse estilo de vida. Eu eduquei minhas filhas assim. E eu falo, se uma criança pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Né? Laura, minha filha de 9 anos, agora em outubro, ela já leu a Bíblia toda esse ano. A Bíblia toda, a Bíblia de adulto, tá? Não é aquelas Bíblias infantis, não. E ela disse, mãe, eu acho que eu vou terminar antes de dezembro. Eu, muito bem, minha filha, antes de dezembro você termina. Eu falo, se uma criança consegue, né? Todos nós conseguimos. E a gente faz isso. É antes de qualquer coisa, é a nossa primazia, é o primeiro do nosso tempo, do nosso amor, da nossa dedicação. Se você aprender a viver uma vida de devocional, você vai ver os frutos na sua vida. Né? A gente precisa se dedicar mesmo ao Senhor, se dedicar às coisas de Deus, se dedicar a buscá-lo antes de qualquer outra coisa e vai valer a pena. Tem esse livro aqui também, Com Deus Você Vai Dar Conta. Eu sempre falo que esse é o meu preferido. Eu sei que não era para eu dizer, mas é meu, né, gente? Eu tenho que dizer. Eu tenho que ter um preferido. Esse livro, eu lancei ele no ano passado, ele é um pouco mais grosso, são quase 400 páginas, sobre a vida do apóstolo Paulo. Esse é um livro que fala sobre o drama do sofrimento humano. Nem todo mundo quer falar sobre isso, né? Nem todo mundo quer ensinar sobre isso, mas foi algo que Deus me deu. Né? Diante do sofrimento que eu passei, quem conhece meu testemunho sabe.
eu conheci o Senhor tão de perto. E esse livro fala sobre isso, sobre tantos momentos que Paulo, né, viveu, crises, ilhas e adversidades e momentos difíceis, e como ele superou cada uma dessas adversidades. Então, esse é um livro sobre superação. É um livro sobre como enfrentar problemas e como superar problemas. Aqui eu conto também a minha história, meu testemunho de uma maneira um pouco mais profunda, se eu posso assim dizer. Então, esse livro, meu Deus, ele vai falar com você, eu tenho certeza disso. E, por fim, esse daqui que chama Os Segredos das Mulheres de Influência. Eu convidei algumas amigas para escrever esse livro e pedi para que cada uma contasse seu segredo. Né? Se eu disse assim, se você só pudesse ensinar uma coisa na vida a uma mulher, o que você ensinaria? Escreve isso em um capítulo, né? Me entrega teu ouro em um capítulo. Então, aqui tem um capítulo meu, onde Ana Paula Valadão, Helena Tanuri, Gabriela Rocha, Helena Raquel, Ana Nóbrega, Camila Barros, Ângela Neto, Ezenete Rodrigues, Fabiola Melo,Eixla, Patrícia Bavranel, Val Gonçalves, Marcela Thaís. Aqui tem cantora, tem pastora, tem ativista social, tem médica, tem psicóloga, tem dona de casa. Mulheres em todas as áreas para nos ensinar os seus segredos. Então, eu digo que ler esse livro é sentar e tomar um cafezinho com cada uma dessas mulheres. E o último, não sei se dá para vocês verem, tem um quadradinho escrito assim, você, que é para você colar sua fotinho aqui, porque nós entendemos que influência não tem nada a ver com visibilidade. Todas nós somos mulheres de influência, estamos exercendo influência na nossa casa, ali na nossa vizinhança. E o último capítulo, ele é todo em linhas assim, ó, para você escrever tudo que elas escreveram, as 10 lições que aprendeu. Então, você vai ser coautora com a gente e escrever. Esse livro, junto com alguns outros também que eu escrevi, todos são doados integralmente, a renda desse livro, principalmente, para o nosso Instituto Social, que é o Instituto Identidade, lá no Nordeste, em Pernambuco. É um trabalho lindo que a gente faz lá com mulheres, com crianças, em vulnerabilidade social. Então, todas as minhas conferências e a renda desse livro é toda voltada para isso, para que a gente, durante um ano inteiro, né, sustente todos os trabalhos sociais, que são sustentados integralmente por isso. Então, você vai ler, você vai ser abençoado, você ainda vai abençoar outras pessoas. Amém, gente? Muito especial. Pois bem, está lá fora. Quando terminar o culto, eu posso passar lá. Se você quiser que eu faça uma dedicatória, eu faço. Tá bom, gente? Com todo o carinho do meu coração. Amém? Mas vocês vão me ajudar a pregar? Ah, eu estou vendo. Sim ou não, gente? Ah, tá. Então vocês, amém. Boa, glória a Deus. Só para eu saber que você está aqui acordada comigo. Tudo bem, gente? Pronto, pode continuar. Assim, se eu estiver bem mansinha, tu fica mansa. Se eu crescer um pouco, tu cresce comigo. Pode ser? Fechou. Porque às vezes eu fico mansa, às vezes eu não fico, não. Se tu crescer, se eu sentir dificuldade, eu te falo, tá? Tu é gente boa, eu já estou sentindo que vai fluir aqui. Vou falar sobre identidade. Amo ministrar sobre isso, tá bem aqui atrás. Foi isso que foi. Pode ir comigo. Não tem problema não, bichinho. Falou, nunca mais eu vou pregar para essa pastora pequenininha. Ou tocar, que diga, desculpa. Vou falar sobre identidade, é um assunto que eu amo ensinar. É algo que Deus tem colocado como parte da minha vida, do meu ministério. E eu confesso que eu leio as escrituras e mergulho nas histórias bíblicas, sempre procurando algo, né, uma revelação especial do Senhor sobre isso. Já ministrei sobre identidade em tantos personagens bíblicos, mas esse ano, de uma maneira especial, eu fiz a TUI, todos os anos tem um tema que nós estudamos. E eu falei sobre um personagem que é aquilo que eu chamo de o case de sucesso de Deus no tema resgate de identidade, Moisés. A maioria das pessoas me fazem uma pergunta, como descobrir o meu propósito? Todo mundo quer saber o seu propósito na vida e todo mundo acha que não saber o seu propósito é o maior problema da vida, mas na verdade, o maior problema não é não descobrirmos o nosso propósito, é não descobrirmos a nossa verdadeira identidade, porque quando descobrimos a nossa identidade, pouco a pouco, o nosso propósito se apresenta a nós mesmos. Nós vamos conhecendo para que fomos chamados e qual o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu quero que você caminhe comigo nas Escrituras, na vida de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, por favor, do verso 6 ao verso 16. Êxodo, capítulo 1, do 6 ao 16. Depois a gente vai ler o 2, do 1 ao 2. Que fala a história desse homem que viveu um resgate na sua identidade. Êxodo capítulo 1, do verso 6 ao 16. Se você pode, anote o texto
ao lado. Nós vamos ler vários textos bíblicos. Quem me conhece, quem escuta minhas mensagens no YouTube. Tem alguém aqui que escuta? Você vai ver. Eu gosto de pregar um sermão expositivo, eu gosto de mergulhar no texto bíblico, eu gosto de puxar do próprio texto a lição, do próprio texto a aplicação. Então, deixa a sua Bíblia aberta. Se você pode, escreve aí no seu caderninho, no seu bloco de notas. Porque quando você chegar em casa, você precisa ruminar essa palavra, ou seja, pensar nela novamente, meditar nela novamente, vai ser muito útil para você, amém? Êxodo capítulo 1, do 6 ao 16, diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram-se, tornando-se numerosos, e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, em caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades-celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Fala comigo, cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga. Repete assim, a vida amarga. Impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Então, o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que já é o outro capítulo, se chamavam Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem viver. A gente costuma ler a Bíblia de uma maneira um pouco distante da realidade que ela nos é apresentada. Se você não conhece o contexto histórico e se você não mergulha no texto para entender realmente as nuances verdadeiras daquilo que aconteceu, talvez você não consiga compreender de fato as verdades que o texto se aplica para a gente. O fato é que se você, como eu, nasceu num lar cristão, você foi apresentado a história de Moisés de uma maneira um pouco lúdica, né? Talvez um pouco romantizada. A gente conhece aquela história do menininho, não é, que foi colocado num cestinho. Ai, que lindo, salvo pela filha do faraó. Pois bem, hoje eu quero te apresentar a história de Moisés de uma outra forma, de uma maneira um pouco mais adulta, mais próxima da realidade nua e crua que Moisés viveu. O ambiente em que ele foi gerado foi o pior possível para uma criança ser gerada. Quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, seus pais viviam em cruel escravidão. Ele tinha um pai escravo, uma mãe escrava. Ele tinha um avô, uma avó escrava, bisavós escravos, tataravós escravos. Por quê? Porque o povo de Israel já vivia em escravidão há mais de 400 anos. Então, tudo que Moisés tinha para ouvir é que todo o seu povo vivia em cruel escravidão e que a única expectativa de vida que eles tinham é sobrevivência. Sobreviver. Essa era a realidade nua e crua de Moisés. A Bíblia diz que eles cresceram e se multiplicaram, e por medo dessa multiplicação, o faraó aumentou ainda mais o seu trabalho, que os fez amargar a vida, ou seja, perder a alegria da vida. Perder o brilho nos olhos, desejar a morte, desejar morrer, de tanto que eles trabalhavam. Como se não bastasse todas essas pressões, o faraó emite um decreto de que cada mulher que estivesse grávida, se fosse menina, seria eternamente escrava. E se fosse menino, morreria. Você consegue perceber as pressões que Joquebede, sua mãe, teve ainda grávida? Uma mulher que não tinha minimamente a condição de gestar. Ela não se alimentava bem porque ela era escrava, então vivia em condição de pobreza, quiçá miséria. Então ela não se alimentava bem, ela trabalhava excessivamente e, para piorar toda a situação, ela tinha ali um decreto. Se o bebê que estivesse no seu ventre fosse um menino, morreria. Eu quero que você pense comigo o seguinte, eu quero que você se coloque na posição de Joquebede. Como mãe, se você estivesse grávida
e tivesse uma lei que dissesse, se for um menino morre, na lógica natural de preservação da vida, o que você desejaria? Que fosse uma menina. Então, certamente, Joquebede deve ter desejado com todas as suas forças que seja uma menina, que seja uma menina, que seja uma menina. E talvez você nunca parou para pensar, mas talvez Moisés foi golpeado contra a sua identidade ainda no ventre da sua mãe. Porque é verdade, a ciência prova que uma criança no ventre materno, ela sente o ambiente ao seu redor. Então, talvez ainda no ventre materno, Moisés foi duramente golpeado e sentiu o peso da rejeição. Uma rejeição mesmo que inconsciente, uma rejeição desesperada, uma rejeição talvez por um desejo de preservação natural da vida, mas o peso da rejeição. Moisés viveu o que eu chamo de uma origem dolorosa. Nasceu em meio à dor, à escassez. Nasceu em uma época desumana. E talvez à medida que eu compartilho um pouco da história de Moisés, você se veja em algumas nuances. Talvez você se encontre, talvez a sua história foi permeada por uma origem dolorosa. Talvez quando você estava no ventre da sua mãe, né, você experimentou dores, porque talvez foi uma gravidez indesejada, talvez foi uma gravidez fruto de um adultério, talvez foi um aborto que não deu certo. Talvez você não foi criado pelos seus pais, você foi levado para ser criado para outra família, talvez você foi criado por uma tia, por uma avó. A verdade é que todos nós temos histórias. Algumas histórias duras e algumas histórias difíceis. E às vezes o diabo se utiliza dessas dores que nós enfrentamos, porque tudo que ele mais quer é tentar lançar em nosso coração uma raiz de abandono em relação a Deus. Tudo que o diabo deseja é nos fazer desacreditar da paternidade amorosa e cuidadosa do Senhor na nossa vida. Então deixa eu te dizer algo, nossas dores, nossas aflições, nossa origem talvez difícil e dolorosa, a gente precisa ter muito cuidado, porque o diabo ele quer fazer isso. Ele quer lançar no nosso coração uma raiz de abandono, dizer, onde estava Deus quando isso aconteceu com você? E por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Certamente algumas dúvidas devem ter pairado na mente de Moisés. Mas eu amo que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre te conheci. E antes que saísse da madre te designei profeta às nações. Eu amo que a Bíblia diz que o Senhor nos conheceu antes de sermos gerados no nosso ventre. Mas o Senhor nos deu um ofício, Ele nos designou. Ele diz assim, essa palavra é para o profeta Jeremias, mas pode ser evocada para mim e para você nos dias de hoje. Então Deus está dizendo, antes de você receber um nome na terra, eu já havia te dado um ofício no céu. Sabe, você está aqui porque a despeito de qualquer rejeição, raiz de rejeição, palavra de dor, palavra de abandono que você possa ter experimentado na sua infância, o céu te quis. Se você está aqui é porque o céu te desejou, o céu te preservou, o céu te guardou com vida. Eu amo que um cestinho frágil foi o símbolo do cuidado e da paternidade de Deus na vida de Moisés. Então se você está aqui é porque o céu te quis. O céu sonhou com você, o céu te desejou, o céu te desenhou. Antes de você ter um nome na terra, Deus já tinha te dado um ofício no céu. Há um propósito por Deus desenhado para você. Eu amo que quando eu nasci, minha mãe só foi no cartório e disse assim, o nome dela vai ser Thalita. Deus já tinha dito, vai ser uma pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. Então, antes de você nascer, Deus já tinha designado um propósito para você. Vai ser uma professora, vai ser uma mãe, vai ser uma educadora, vai ser uma designer, vai ser um empresário, uma empresária. Deus já tinha dado um ofício para a gente no céu. Há valor em quem nós somos, naquilo que Deus desenhou para mim e para você. Você está aqui porque o céu te quis. Eu amo que nos piores dias da nossa vida, Deus tem sempre um cestinho para nos abrigar, não é verdade? É até irônico como um cestinho tão simples pôde preservar a vida de uma criança no meio de um rio, com tantas dificuldades, com tantas intempéries. Nos piores dias da nossa vida, Deus tem sempre um cestinho para nos abrigar, para nos proteger. Sabe por quê? Porque a gente pode olhar para nós e dizer assim, eu estou aqui porque o céu me quis. Eu estou aqui porque o céu me desejou. Você pode olhar para a sua história e ver isso. E perceber que se você está aqui, foi porque Deus sonhou com você.
Moisés teve uma origem dolorosa, mas não somente isso, ele teve um grande conflito interior. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, do verso 3 ao verso 10, diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Então a menina ficou, a irmã, ele ficou observando de longe, até que a filha do faraó vai se banhar no rio, e quando ela vai se banhar, ela encontra aquela criança, e ela diz, deve ser dos hebreus, e por um ato de amor e de generosidade, ela decide ficar com aquela criança. Eu gosto de dizer que as histórias bíblicas, elas são cinematográficas e apoteóticas. Eu gosto de dizer, para que Netflix se a gente tem a Bíblia, não é? Olha, eu nunca assisto televisão, é tão raro eu assistir que quando eu assisto, eu indico alguma coisa, feito ontem. Um filme que eu assisti. Porque as histórias e os enredos bíblicos são incríveis. Vamos falar a verdade, esconder uma criança por 3 meses é um grande feito. Porque uma criança de 3 meses, ela só chora, né, gente? Ela só grita. Foi o primeiro feito de Joquebede. Esconder aquela criança. Mas o texto diz que ela foi escondida. Até que ela foi colocada no Nilo. Pode continuar, o bicho ficou preocupado de... Não, vai fluindo, tá tranquilo. Se eu falar animado, tem nada não, pode falar, tocar lento. É porque eu falei anima, né? Coitado, como vai animar no teclado, né, gente? No meio daquela início de vida conturbada, escondido por 3 meses, a gente também costuma romantizar essa parte da história. Porque, geralmente, quando uma criança nasce num ambiente saudável, tudo ao seu redor comunica àquela criança que ela é amada, que ela é bem-vinda. A gente não pode ver uma mulher grávida que a gente já dá o lugar, a gente passa a mão na barriga, é verdade ou não é? A melhor comida é da mulher grávida. Parece que tudo ao redor comunica para aquela criança que ela é amada, que ela é desejada. Hoje em dia, principalmente, porque na minha época não tinha isso não. Mas hoje em dia, quando uma mulher está grávida, se vai dizer se é menino ou menina, é uma festa de 1 ano. Parte o bolo, se dentro for rosa, é menina. Se for azul, é menino. Solta fogos, fumaça de cores. É uma verdadeira festa, é verdade ou não é? Tudo isso comunica à criança que ela é amada, que ela é bem-vinda, que ela é desejada. Agora, para comigo e pensa, Moisés nasceu e o céu e as pessoas ao seu redor não lhe disseram bem-vindo. Nasceu e tudo ao redor parecia dizer, não era para você ter nascido. Não era para você estar aqui numa época como essa. Por que que você nasceu menino? Nasceu e tudo ao redor parecia dizer, não era para estar aqui. Nasceu e ainda no início da sua vida foi duramente golpeado contra a sua identidade. Então, movida pelo desespero, a mãe coloca ele em um cestinho. E quando ele é pego pela filha do faraó, ele recebe um nome que é mais uma marca na sua identidade. A gente que cresceu num lar cristão, se você cresceu num lar cristão e frequentou escola bíblica, você também viu essa parte da história de maneira muito romantizada. Que lindo, Moisés, que significa tirado das águas, né? Tirado das águas. Mas hoje eu quero fazer você pensar sobre outra perspectiva. Todas as vezes que Moisés ouvia um Moisés de um amigo, era como se ele estivesse ouvindo tirado das águas. Ou seja, aquele era um lembrete diário de que ele havia sido lançado nas águas por alguém que deveria amá-lo e protegê-lo. Sabe, deixa eu te dizer, na nossa vida não é diferente. Quando vivemos experiências, vamos ter sempre 2 vozes a respeito daquilo que nós vivemos. Sempre vai ter a voz do inimigo que vai dizer, olha só, você foi lançado nas águas, ó. Você foi jogado nas águas, ó. Você foi abandonado nas águas. Mas sempre vai ter a voz de Deus que diz, não, você não foi lançado nas águas. Você foi livrado das águas. Você foi protegido das águas. Você entende a diferença? Sabe, sempre vai ter a voz do inimigo que vai dizer assim, você foi lançado, ó, coitado de você, ó, ninguém te amou, ninguém te quis, ninguém te deu valor. E se tem uma coisa que a gente gosta de dar ouvidos é isso, né? Esse tipo de ladainha, vitimista. Ai, ninguém é por mim, ninguém fez por mim, porque eu nunca tive ninguém para me apoiar na vida. Mas sempre tem a voz do céu ao nosso respeito dizendo assim, não, não, você não foi lançado nas águas. Você foi livrado das águas. A minha pergunta para mim e para você hoje é, qual é a voz que você vai dar ouvidos? Qual é a voz que você escolhe, decide ouvir?
É a voz que diz, olha só para você, você foi lançado nas águas. Ou é a voz do seu pai que te diz assim, não, você não foi lançado, você foi livrado das águas. Nós sempre teremos uma escolha. Eu amo que aquele cestinho não era um sinônimo do que poderia ser a morte de Moisés, mas era um sinônimo da proteção de Moisés, do cuidado de Deus na vida dele. Sabe, talvez durante muito tempo você se chamou como vítima. Vítima de um abuso que você sofreu, vítima de uma traição que você passou, vítima de uma depressão. Deixa eu te dizer, você não é uma vítima. Você é uma sobrevivente da sua história. É assim que você precisa se ver. Você precisa parar de dizer assim, eu sou uma vítima disso que eu passei. Não. Você é uma sobrevivente. Eu posso olhar para mim e dizer assim, eu sou uma sobrevivente. Você pode olhar para a sua história e dizer assim, eu sou uma sobrevivente. Você poderia ter morrido, sucumbido no meio daquele abuso, daquela traição, daquele câncer que talvez você experimentou. Mas olha você aqui. O céu te preservou. Então você precisa parar de olhar para a sua história e dizer, eu fui uma vítima de um abuso. Não, você foi uma sobrevivente. Você é uma sobrevivente. Amém? E eu vou ensinar aqui, eu vou fazer uma pausa para ensinar uma coisa aqui. Quando uma pessoa bate uma palma, todo mundo bate junto. Porque é muito ruim você bater uma palma e ninguém mais bater. Você faz, que vergonha, meu Deus, porque eu bati essa palma, meu Deus. Nunca mais eu bato uma palma, meu Deus. Então, pra vida, aprende. Uma pessoa bateu a palma, você bate também. Mas eu não gostei muito, Thalita. Rapaz, em solidariedade. Entendeu como é? Puxa uma palma aqui. Ó. Falei pra vocês. Domingo no culto, vocês já sabem como faz. Se uma pessoa bater a palma, lembra de mim. Meu Deus, eu não vou deixar a bichinha passar vergonha sozinha. Bate. Eu sou pastora de igreja local, eu já sei como é o esquema. Aqui a menininha estava ministrando louvor. Aqui estava de rosa, a pequenininha, sem ser a filha do pastor. Teve uma hora que ela acabou, que ela fez assim, eu disse, ela está acabando, porque isso aqui é um sinal de quem está acabando. Eu já estava batendo a palma, ó. Para ajudar ela aqui, ó. Já puxei a palma. É ou não é? Não é assim, ó, aqui, ó, sinal universal. Eu também faço isso, ó, para acabar. Toda vez que você vê um ministro de louvor fazendo assim, é porque vai acabar a música. É ou não é, pastor? Ah, você já bate a palma para fazer a igreja. Uau, glória a Deus, que lindo, esse louvor foi demais. E foi mesmo, foi lindo, foi ungido. Amém, minha gente? Agora deixa eu falar com você mais uma coisa. Você já parou para pensar como foi difícil? A origem dolorosa, o conflito interior. Porque na cultura egípcia o desmame acontecia de 3 a 5 anos de idade. Então, provavelmente, Moisés ficou dos 3 até os 5 anos, pelo menos, com sua mãe, com Joquebede. Então, ele estava sendo criado sobre uma cultura de um único Deus que esperava uma promessa que viria de vir. De repente, ele é lançado para outra família, de muitas culturas, de muitos deuses, que oprimia o seu próprio povo. Você consegue imaginar o conflito e quantos questionamentos devem ter passado na mente de Moisés? Meu Deus, ele deve ter perguntado, por que eu nasci numa época e num contexto familiar tão difícil? E por que eu não pude ficar com minha família, de verdade? E será que essa família que está comigo agora me ama de verdade? Ou sente apenas pena, compaixão de mim? Sabe, infelizmente, muitas pessoas estão assim. Elas estão dentro das igrejas, mas elas estão cheias de conflitos em relação à sua identidade. Cheias de perguntas que nunca foram respondidas. Moisés experimentou uma origem dolorosa, um conflito interior. E aquele conflito terminou fazendo ele agir na sua própria força. Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, do verso 11 ao verso 21, que certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar que estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando e perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, que eu nomeou líder ou juiz sobre nós, quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, tudo foi descoberto. No meio daquela crise de identidade, no meio de tantos golpes que ele havia sofrido, agora Moisés estava com 40 anos de idade. Ele já havia passado pelo menos aí uns 35 anos no palácio, sendo criado, né, pela princesa. E de repente ele resolve se identificar no meio daquela crise de identidade, ele resolve se posicionar, ele resolve dizer assim, sou um hebreu.
Sabe, numa tentativa desesperada de amor, de aceitação, de buscar a sua verdadeira identidade, ele diz, sou um hebreu. Ele vai defender um hebreu e em defendendo um hebreu, ele mata o egípcio. Deixa eu te dizer, não é diferente com a gente. Quantas de nós desejando o certo, não fomos buscar da maneira errada, não é? Quantas vezes desejando amor, aceitação, encontrar um norte na vida, encontrar a nossa identidade, ser aceita, ser afirmada. Era um desejo legítimo, mas a gente foi buscar da maneira errada. Moisés, no meio de um desejo legítimo, terminou matando um egípcio e tendo que fugir para o deserto. Sabe, nós precisamos parar para olhar a história de Moisés e perceber realmente quantas crises ele deve ter experimentado. Eu fico pensando, imaginando, e eu gosto de imaginar que Moisés deve ter perguntado, de fato, quem eu sou? Eu sou um egípcio ou sou um hebreu? Filho de Joquebede ou filho da filha de Faraó? Sou amado ou fui rejeitado? Fui lançado no Nilo ou fui livrado do Nilo? Sou adorador de um único Deus ou de muitos deuses? Sou escravo ou príncipe? E no meio de tantos questionamentos, quem eu sou de fato? Moisés precisava ter um encontro com Deus. Sabe por quê, gente? Só um encontro com Deus é capaz de nos dar um encontro com a nossa verdadeira identidade. E a Bíblia diz que ele foge para o deserto de Midian. E ali no deserto de Midian, ele tem um encontro com Deus no meio de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao verso 25 e o 3 do 1 ao 6 conta isso. Que Moisés pastoreava ali o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia ele levou o rebanho de um lado para o outro no deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. E o texto diz que ele ficou impressionado porque a sarça se queimava. Então o Senhor apareceu a Moisés ali, no meio daquela sarça. Presta atenção, a história de Moisés ela é dividida em 3 blocos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, onde ele é criado no Egito. Os próximos 40 anos que ele vai passar no deserto de Midian. Lá no deserto, ele encontra com Jetro. Jetro faz dele seu genro. Eu fico imaginando, porque eu não sei vocês, gente, mas eu gosto de imaginar cenas bíblicas. Eu acho que Moisés era muito bonito. Malhado na academia real do Egito. Sarado, comia todas as comidas maravilhosas. Dormia num colchão, num lençol de fios egípcios. Você imagina você ter tudo e de repente você não ter mais nada? Essa é a história de Moisés. Ele tinha tudo, filhinho da princesa, como chama lá no meu Nordeste. Tratada a pão de ló. Comia as melhores comidas, tinha os melhores professores. Os egípcios eram um povo avant-garde, à frente da sua época. Exímios, engenheiros, eram mestres na astronomia, no embalsamento. Era um povo à frente da sua época. Então, como filho da princesa, ele tinha tudo, os melhores mestres, os melhores professores, o melhor tratamento. Ele sai de um super centro de treinamento para grandes governantes e vai parar no meio de um deserto, cuidando de bicho que nem sequer lhe pertencia. Porque o texto diz que ele começa a cuidar do rebanho do seu sogro, um rebanho que não lhe pertencia. Eu não sei vocês, gente. Mas se você tivesse experimentado tamanha queda, você com certeza olharia para si e dizia assim, sou um fracasso. Eu imagino que ali no meio do deserto, fedendo a bicho, Moisés deve ter olhado para si e deve ter dito assim, rapaz, eu sou um completo fracasso. Nem experimentei a glória dos egípcios, nem morri por aquilo que eu realmente acreditava. E eu amo que ali, no retrato mais escancarado do fracasso de Moisés, o Senhor lhe aparece. Sabe por quê? Deus sempre aparece para a gente no retrato mais escancarado do nosso fracasso. No retrato mais escancarado do nosso fracasso, Deus não se ausenta. Ele nos aparece ali, no meio da nossa dor, no meio da nossa aflição, no meio do momento que a gente diz assim, impossível. Nada mais me tira desse lugar. Deus nos aparece ali. E eu amo que ali no retrato escancarado do fracasso de Moisés, no meio de um
deserto, o Senhor, numa chama ardente, lhe profere palavras. Talvez você nunca se debruçou no texto para entender a significância daquilo que o Senhor falou. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E talvez você ache que isso é muito pouco, mas deixa eu te dizer, essas palavras que o próprio Deus profere a Moisés são o começo da resgate, da identidade de Moisés. Deus estava dizendo assim: eu sou o seu Deus. Sou eu quem te dou identidade, sou eu quem te dou destino. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus estava dizendo: Moisés, você tem uma raiz santa, Moisés. Se ninguém te identificou como hebreu, quem te identifica sou eu. Quem te dá identidade sou eu. Não são que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Se nem os seus irmãos hebreus foram capazes de te ver como hebreu lá naquele momento que você matou, quem te dá identidade, senso de pertencimento, herança bendita, Moisés, sou eu. Deus estava começando a curar a mente daquele homem que havia conhecido muitos deuses, mas nenhum pai. Deus estava começando a fazer um resgate na identidade de Moisés. Deus estava começando a mostrar a Moisés quem de fato ele era. E eu amo que quando a gente tem um encontro com Deus, essa é a primeira coisa que Deus faz. Deus nos dá identidade, Ele nos dá senso de propósito. Se você estiver aqui, se com todo o seu coração você desejar ter um encontro com Deus, certamente Ele vai falar para você. Ele vai dizer: você é minha filha amada, você tem uma raiz santa, herança bendita, você é especial. Mas eu amo que esse é o começo da história. Porque depois que Deus faz isso, Ele nos faz um segundo momento, um segundo convite, é um convite para mudança de vida. Ele diz assim: Moisés, agora tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Deus estava começando a dar um senso da santidade de Deus. Deus estava querendo dizer a Moisés: Moisés, você precisa conhecer a minha santidade. E não se aproxime de qualquer jeito. Você está entrando numa dimensão sagrada, Moisés. Você precisa ter um encontro com a minha santidade. Por quê, gente? Porque a gente tem uma impressão, quando a gente não estuda a Bíblia de como a gente deveria, que Moisés era crente. Mas Moisés havia passado 40 anos sobre a cultura egípcia. E os egípcios eram um povo e uma nação muito permissiva. Era um povo idólatra, ímpio, promíscuo, maligno. Eles aceitavam todo tipo de mazelas. Eles aceitavam abuso de escravos, exploração de escravos. Eles eram um povo muito promíscuo. Para você ter uma noção, os egípcios adoravam tantos deuses. Eles acreditavam piamente que todos os deuses que eles adoravam haviam nascido de um único Deus pré-existente, que no meio do tédio teve relações sexuais com sua própria sombra, e em tendo relações sexuais com sua própria sombra gerou todos os demais deuses. Era um povo promíscuo, idólatra. Você nunca se perguntou porque na Bíblia, na última praga, diz assim: e não houveram casas em que não houvessem mortes? Se primogênito é só um? Porque numa mesma casa de um egípcio tinha mais de 1, 2, 3, 4, 5 primogênitos. Fruto da vida que eles viviam. Então quando Deus diz assim: Moisés, eu preciso que você conheça a minha santidade. Deus estava dizendo a Moisés: eu preciso que você tire aquilo que isola você de experimentar a minha presença. Tira as sandálias dos seus pés, Moisés. Eu preciso que você se desfaça da sua bagagem do passado. Eu preciso que você tire. Eu preciso que você se afaste de tudo aquilo que afasta você de experimentar a minha presença. E talvez você esteja dizendo: meu Deus, pastora, por que essa palavra para mim hoje? Porque eu sou uma pessoa que entrega a minha vida a um só Deus. Pois é, os deuses mudam. Hoje os deuses que nós precisamos nos livrar e tirar as sandálias são outros, não é? O Deus da distração. Quantas vezes nós temos tantas sandálias que nos afastam da presença de Deus, né? As sandálias ali, o trabalho, o celular e tantas outras coisas. Colocamos tantas coisas no lugar de Deus. Tiramos a primazia que deve ser dele. Deus diz assim: tire as sandálias dos seus pés, porque para ter um encontro comigo, você vai precisar tirar as sandálias dos seus pés. Você vai precisar fazer uma escolha intencional de colocar como prioridade aquilo que deve ser prioridade. Durante muito tempo, muitas pessoas acharam assim: meu Deus, eu acho que a pastora era muito exigente com as filhas dela, porque desde pequenininha ela ensinou que sem Bíblia não tem café.
Antes das minhas filhas aprenderem a ler a Bíblia, elas já liam a Bíblia no aplicativo. Minha filha tem 4 anos, ela não sabe ler, mas desde 1 ano e pouco eu já sento aqui, vamos ler a Bíblia. E aí, durante muito tempo, algumas pessoas me julgaram, mas por que eu estou ensinando a ela o que é prioridade? Estou ensinando para ela o que é primeiro. Primeiro é Deus. Deus é sempre o primeiro. Quando Deus é o primeiro, tudo na nossa vida é diferente. Tudo na nossa vida é diferente. A gente cresce querendo conhecer o Senhor e conhecer cada vez mais. E aí você pode dizer assim, mas eu pelejo para ser assim ou para os meus filhos ser assim. Se você insistir perseverantemente, você verá. A minha filha mais velha, ela não é perfeita. Ela, uma criança qualquer, como qualquer outra criança. Ela tem 11 anos. Mas só esse ano ela já leu 89 livros. 89. Ela já leu o livro que muitos adultos não leram ainda. Por quê? Porque foi ensinada desde pequenininha que aquilo que é importante tem que ser feito em primeiro lugar. A gente precisa tirar nossas sandálias, aquilo que nos impede de termos um encontro, de conhecermos o Senhor verdadeiramente. Ele disse assim, eu quero te convidar para uma mudança de vida. E aí quando ele pede para Moisés tirar as sandálias, ele primeiro faz um resgate, depois ele mostra a verdadeira santidade a Moisés, não é? Porque isso todos nós precisamos encontrar com Deus. Eu sempre digo que o maior problema da gente é não conhecer o nosso problema, né? Achar que você não tem um problema é um grande problema. Você está em problema se você olha para a sua vida e não enxerga problema. Todos nós temos limitações, coisas que nos afastam de Deus. São sandálias que precisamos tirar para a gente experimentar a santidade do Senhor. A graça não exige perfeição da gente, mas exige quebrantamento. Coração ensinável. É tão importante falar sobre isso, né? Nem todo mundo quer ouvir, mas é tão importante. Eu vejo tantas pessoas que têm 40 anos e eu falo, meu Deus, minha filha de 9 anos não fazia essa vergonha. Porque não tem um coração ensinável. Se a pessoa chegar assim, olha, hoje eu acho que você deveria fazer assim, a pessoa se dói. Você é da igreja, porque a pessoa não tem um coração ensinável. Porque não sabe aprender. Dá vontade de dizer, rapaz, tu quiser ir lá para minha casa com a minha filha de 9 anos, te ensino o que é ser humilde. Aprender a ouvir, crescer. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro problema. Então Deus nos convida para uma mudança de vida. Depois ele faz um terceiro convite para Moisés. O convite de superar a incapacidade. Aí quando aquela sarça pega fogo, o Senhor diz, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Tira as sandálias dos seus pés. Ele diz assim, eu tenho visto a aflição do meu povo. Êxodo 3, do 7 ao 12. E ele diz assim, olha, te levantei, você vai ser o libertador desse povo. Gente, eu não sei vocês, mas eu olho para a Bíblia e para Deus, eu digo, tem senso de humor. Vamos falar a verdade. Porque olha para mim, ele faz o convite para Moisés, quando Moisés tinha quantos anos? 80. Aqui nesse momento da sarça, Moisés já estava com 80 anos, já tinha passado 40 anos no Egito e os 40 anos no deserto. Eu fico imaginando Moisés olhando para Deus e dizendo, poxa Deus, obrigada, assim, me sinto super honrado do Senhor me convidar, assim, para ser o libertador do povo. Poxa Deus, mas o Senhor chegou um pouco atrasado na história, né? Eu estou com 80 anos, Deus, eu perdi o vigor da idade. Por que o Senhor não me apareceu quando eu tinha 40? Quando eu tinha acabado de sair do Egito, eu estava tão preparado, eu tinha sido treinada. Agora eu fiquei 40 anos no deserto, sem mais nem comer de garfo e faca. Não é? 40 anos no deserto, você também esqueceu tudo que ele aprendeu. Que a gente ensina umas coisas para os filhos, na outra semana eles esquecem. Então, acho que no meio daquela crise, dizer assim, poxa Deus, eu estou com 80 anos, agora não dá mais para fazer algo grande. Aí Deus diz, agora é que dá. É quando você pensa que não dá, é que você está pronto. É quando você entende dependência de Deus, é que você está pronto. Quantas pessoas querem dizer, estou pronto, Deus diz, calma, tá não, ainda não. Quando você diz, não dá, Deus vai dizer, agora dá. Agora está pronto, olha só. Reconheceu dependência. Deixa eu te dizer, nós estamos prontos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Não tem nada a ver com idade. É quando a gente reconhece dependência. Por que tem tanto adolescentezinho aí, jovem, voando no seu propósito? Porque já reconheceu dependência. E tem gente que está há mais de 50 anos na igreja e ainda acha que é o melhor das galáxias. Depois. Quando você reconhece dependência, você está pronto para viver o propósito de Deus na sua vida. Não importa a idade. Deus pode fazer do seu deserto de hoje ser o seu propósito de amanhã. Deus pode tirar alguém que sofreu os terrores da escravidão para tornar aquela pessoa um libertador. Você consegue perceber?
Um escravo de escravo a libertador. E aí quando Deus convida Moisés, o que é que ele faz? Êxodo 4, do 1 ao 5, diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir a minha voz e disserem, o Senhor não lhes apareceu. Presta atenção, gente, eu amo que todas as vezes que a gente faz perguntas tolas para Deus, Ele não responde nossas perguntas. Ele faz outra pergunta que faz a gente pensar, por que eu perguntei? É ou não é? Tem gente que diz, Deus não me respondeu. Eu digo, qual foi a tua pergunta? Porque tem gente que quer que Deus responda perguntas tolas. Deus não vai te dar uma resposta a uma pergunta tola. Ele vai te fazer outra pergunta que vai fazer assim, você pensar, eu não deveria ter perguntado. Moisés disse, Deus, e se ninguém acreditar em mim? E se eles disserem, o Senhor não lhe apareceu? Aí o Senhor diz assim, o que é isso que tem na sua mão? E ele disse assim, uma vara. Você já percebeu que todas as vezes que a gente quer cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, a gente acha que precisa muita coisa e Deus pergunta assim, o que é que tem na sua mão? Já está na sua mão. Eu já te dei. Parece insignificante, não é? Parece aquela coisa que você usa todo dia. Pois bem, você não precisa de mais nada não. É isso aí que eu já te dei. Tem gente que está esperando Deus dar 1 milhão de coisas. E Deus está dizendo, já te dei faz tanto tempo. Há 40 anos está na tua mão. O quê? Uma vara. Para de perguntar para Deus como vai ser, o que Deus vai te dar para você cumprir seu propósito. Ele já te deu. Está na sua mão. Talvez você ainda não enxergou. Ele já te confiou. Eu falo que Deus é assim. Deus é igual a mãe quando vai ter um filho. Antes de nos colocar para viver o nosso propósito, Ele já preparou nosso enxoval. Nenhuma mulher vai para a maternidade sem uma fralda, sem uma roupa. Deus já te deu seu enxoval. Ele disse, Moisés, o que é que tem na sua mão? Ele disse assim, uma vara. Ele fez assim, agora joga a vara no chão. Aí a vara vira o quê? Vira o quê, gente? Uma cobra, uma serpente. Parece que quando tá ruim, piora. Não tem momentos assim na vida da gente? Tá ruim, piora. Aí vira uma serpente. Moisés dá uma carreira. Eu não julgo, correria também. Mas aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, agora pega a serpente pela cauda. Gente, tem momentos que a gente diz, Deus, eu estava querendo que melhorasse. Eu disse, e se ninguém acreditar, o Senhor faz uma vara virar uma cobra. E quando tá ruim, o Senhor manda eu pegar a cobra pela cauda. Não tem momentos assim? Que Deus diz assim, pega a cobra pela cauda, a gente fala, não estou entendendo nada. Calma. Eu estava meditando sobre esse texto. Deus queria, claro, mostrar o seu poder e aquilo que Ele era capaz de fazer. Mas se você parar para pensar, a cobra é a representação, desde que o mundo é mundo, da figura de Satanás, do adversário da nossa alma. No Antigo Testamento, no Gênesis, a cobra era a figura do diabo. E não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O apóstolo João fala da antiga serpente por 2 vezes. Então, desde que o mundo é o mundo, a cobra é a figura do diabo. Mas, eu não sei se vocês sabem, os egípcios, eles adoravam as cobras. Eles veneravam as cobras. É só você lembrar dos filmes lá, do faraó, que tinha o que aqui em cima? Uma cobra. Então, quando Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, olha aqui, ó, essa cobra. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, aqui está seu passado, Moisés. Ou você enfrenta o seu passado na ousadia, na força e na coragem do Senhor, ou você vai passar o resto da sua vida fugindo. Deus está fazendo esse convite para mim e para você. Ou você enfrenta aquilo que um dia te aprisionou, te entristeceu, ou você vai passar o resto da sua vida fugindo. Sabe, aquela serpente que havia chegado ali para acusar, para paralisar, na verdade era um instrumento que Deus estava tentando mostrar a Moisés. Ei, só vou te mostrar o seu futuro quando você tiver coragem de romper com o seu passado. Você vai ter que pegar em algumas serpentes. Você vai ter que enfrentar o seu passado de dor, de sofrimento, uma falta de perdão talvez, para você poder viver o seu propósito em Deus. Um segundo momento sobrenatural, já estou terminando, você me dá mais 5 minutos? Amém, minha gente? Vocês estão comigo aqui? Amém, glória a Deus. O segundo momento foi um momento da lepra. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, diz assim, disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no seu peito. Moisés obedeceu e colocou. E quando a retirou, a mão estava leprosa. Parecia neve. Então ordenou, pois, o Senhor, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés colocou de novo a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Esse é um segundo momento sobrenatural que acontece na vida de Moisés. O primeiro é a vara, que se transforma em cobra. Depois é a mão. Deus diz assim, Moisés, coloca a mão no seu peito.
Moisés coloca, quando ele coloca a mão no peito, a mão está leprosa. Então, o que é isso? Muitos teólogos e estudiosos bíblicos fazem menção a esse texto como um processo de regeneração de Cristo Jesus, a partir do momento que o Senhor faz, né, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Mas hoje eu quero fazer você pensar sobre outra perspectiva. Quando Deus diz assim para Moisés, Moisés coloca a mão no seu coração, é como se Deus estivesse dizendo assim, Moisés, examina seu coração. Eu quero que você veja a real situação do seu coração, Moisés. Por quê? Porque eu estou te conduzindo, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui comigo. Eu estou te conduzindo a viver o seu propósito, porque é isso que você precisa e quer viver. Mas antes, Moisés, você vai ter que passar por algumas etapas. Você vai ter que enfrentar o seu passado, Moisés, na coragem, na ousadia que eu mesmo te dei. E também você vai precisar enxergar o seu coração. Você vai perceber que talvez ele esteja leproso. Talvez ele esteja cheio de lepra, Moisés. E para você cumprir aquilo que eu tenho para você, você vai precisar se deixar ser tocado por mim. Você vai se deixar ser curado. Todos nós precisamos examinar o nosso coração. E quando ele disse assim, põe de novo, agora a mão está limpa. Ele disse assim, eu posso curar você, Moisés. De todas as dores que você enfrentou no seu passado, de tudo aquilo que você sentia, de tudo aquilo que te impedia de ser feliz, de ser livre. Deus está nos convidando para isso hoje. Para examinarmos o nosso coração, deixar Deus curar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa curada por dentro, externaliza por fora. Uma pessoa curada, ela não precisa dizer, olha gente, olha para mim aqui, olha, eu sou curada, olha. Não. A cura de dentro aparece do lado de fora. Agora, uma pessoa cheia de lepra dentro, dá para ver facilmente por fora também. Dá ou não dá? É aquilo que eu costumo chamar de uma pessoa processada. Que é uma pessoa cheia de processo, gente. É muito difícil uma pessoa que não é curada, uma pessoa leprosa, ou coisa ruim. Qualquer coisa que você fale é usada contra você. Se você olhar de lado, olha, a pastora olhou do lado. É aquela pessoa que ela está sempre procurando uma coisa mal. É ou não é? Porque ela não é curada. Eu falo, gente, por favor, espalhe esse meu livro aí. Por favor, faz as pessoas lerem. Porque as pessoas precisam ser curadas. Tem lugares que eu vou que eu digo assim, o sangue de Jesus tem poder. Porque é muita gente perebenta, como chama lá no Nordeste. Olha, eu gosto de contar essa história, porque ela foi muito... Eu tenho 1 milhão de histórias. 1 milhão. Se você sentar comigo, eu passo a madrugada toda contando as histórias mais esdrúxulas, que você vai dizer, não acredito, pois você vai acreditar. É o livro que eu nunca vou poder escrever, que eu sempre digo. Uma vez eu fui pregar num lugar que tinha uma salinha VIP. Toda igreja tem aquela salinha atrás. A gente não pode nem falar VIP, né? Porque senão o povo vai dizer, a pastora está se achando very important. Né? Não, gente, toda igreja tem uma salinha que fica atrás, que recebe convidado, que bota um lanchinho, feito eu comi um bolo de cenoura ali atrás. Aí uma vez eu fui pregar num lugar. Você conhece quando a pessoa gosta de você? Conhece ou não conhece? Porque quando ela olha pra você, ela abre um sorriso daqui aqui, ó. Falei, com certeza, já leu meu livro, assiste as minhas pregações, tudinho isso aí, ó. Só pelo sorriso que ela me deu, eu vejo que a pessoa gosta de mim. Aí eu tava na salinha voluntária. Pastora. Aí ela falou assim, pastora, você quer lanchar? Tem um lanchinho aqui pra você, pastora. Tem um pão de queijo, você quer comer um pão de queijo? Eu falei, quero não. E tinha um sanduíche também assim, quer um sanduíche? Eu falei, não quero não, porque eu não costumo comer antes de pregar. Só eu comi aquele bolo ali, porque a gente viajou 3 horas para chegar aqui. Aí ela disse assim, que é isso? Aí ela fez, quer um refrigerante? Só que eu não tomo refrigerante, minha família não toma refrigerante. Não quero não, ela... E à medida que ela me ofereceu, eu fui vendo que eu não estava aceitando nada. Eu falei, eu tenho que aceitar alguma coisa. Aí ela falou, quer uma água? Eu fiz, uma água eu quero. Aí ela fez assim, com gás ou sem gás? Aí eu fiz com gás, porque eu gosto de água com gás. Quem me conhece sabe, eu sou movida a água com gás. Gente, quando eu disse isso, que ela abriu o frigobar da igreja, não tinha água com gás. Aí ela ficou tão desconcertada, ela fez, pastora, não tem água com gás. Mas eu vou buscar uma água com gás, pastora, aqui do lado da igreja tem um posto. Eu digo, mulher, não precisa. Ela, eu vou buscar. Eu disse, não precisa, mulher, eu só aceitei. Porque você me falou, ela, não, pastora, eu faço questão, pastora. Deixa eu comprar água com gás. Eu, tá bom. Aceitei a gentileza e dito e feito. Deu 3 minutos, ela já estava de volta com água com gás. Só que nesses 3 minutos, eu estava dentro da salinha, no corredor, tinham mais 2 voluntárias. E eu ouvi. Quando uma voluntária virou para outra e fez, ó só, ó pra aí, ó pra aí. A pessoa fica famosa, só bebe água com gás. Gente, sério, quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, eu não acredito que eu estou ouvindo aquilo. Mas eu não tive dúvidas. Eu fui até ela, eu fiz, mulher, melhore, em nome de Jesus, melhore. Melhor, eu fui, eu acho que ela nunca imaginou que eu ia falar com ela.
fiz melhor, e porque não foi isso que aconteceu, e você viu que não foi. Você viu que a menina foi super gentil comigo e me pediu uma água com a mulher, uma água com gás é R$2. Quase que eu disse isso, mas eu não disse não. Eu falei, mulher, não faça isso não. Ela ficou tão desconcertada. Por quê? Porque uma pessoa que não é curada é assim, né? Eu pensei comigo dentro de mim, eu falei, meu Deus, mas que injustiça, meu pai. Deus me conhece a minha vida inteira. Desde o dia que eu nasci, nunca fiz uma exigência, uma sequer. A pastora está aqui de prova. Não faço, nunca fiz. Se a pessoa faz, problema dela. Eu respeito e tudo bem. Eu mesmo nunca fiz. Eu disse, uma água com gás que a menina me ofereceu e eu aceitei. Mas sabe o que é? Porque tem gente que não é curado. Aí o coração tá cheio de quê? De lepra, gente. Aí, ó, bota pra fora a lepra que tá lá dentro. É ou não é? Eu falei, senta aqui, você vai olhar. Se você não faz mais isso. Porque eu vim aqui com todo o amor do meu coração servir sua igreja local. Eu nunca fiz uma exigência, eu nunca pedi um lanche, uma toalha. A minha única exigência é me dê a passagem, um lugar para eu dormir. Tá? Eu não sou essa pessoa que você está pensando que eu sou. Eu falei para ela. Nunca fui estrela, nunca vou ser. Pelo menos tenho orado e buscado o Senhor todos os dias para isso. Eu sou uma pessoa comum, igual a você. Agora, sua amiga foi gentil comigo. Ela me ofereceu água com gás e eu, por educação, aceitei. Agora, você foi dizer, só porque eu sou famoso eu bebo água com gás, e tu não bebe água com gás, não? Com 10 seguidores que tu tem? Quer dizer que só? É ou não é? Sabe por quê? Porque tem pessoas que precisam pôr a mão no coração. Deus não vai dar propósito para quem está cheio de lepra. Não vai. Deus não vai deixar a pessoa chegar ali. Não vai, não vai. Ele vai dizer, põe a mão no seu coração. Moisés, deixa eu curar tudo aquilo que impediu você de viver o cumprimento das suas promessas. E aí, por fim, o bordão, que é a aceitação do chamado de Moisés. Por fim, Moisés diz assim, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Mais uma vez, falou besteira. Falou ou não falou? Aí o que é que ele vai ouvir de Deus? Eu falo, gente, cuidado com o que você pergunta. Ele diz assim, e quem deu boca ao homem? E quem fez o homem surdo ou mudo? Poderia ter ficado calado. Poderia ou não poderia? Deus diz, e quem deu boca ao homem? Quem fez o homem surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor. Agora, pois, vá, eu estarei com você. Eu vou te ensinar o que se deve dizer. 40 anos com aquele bordão nas suas mãos. Eu acho que se alguém tivesse chegado para Moisés e tivesse dito assim, quando ele ainda estava no deserto, Moisés, tu nem sabe. Um dia, Moisés, esse bordão que está nas suas mãos, essa vara que está nas suas mãos, Moisés, um dia, você vai tocar no meio do mar, ele vai se abrir ao meio. Se alguém tivesse chegado para Moisés no meio do deserto e tivesse dito, Moisés, tu não sabe, com essa vara que está na tua mão, tu vai tocar numa rocha e vai sair água pura, pH 10. Moisés, tu não sabe, um dia com essa vara na tua mão, Moisés, tu vai tocar no lírio, ele vai virar sangue. Se alguém tivesse dito isso para ele, ele ia fazer o quê? Certamente, cuidando de um bando de ovelha, de um rebanho que nem mesmo lhe pertencia com aquela vara. Como é que na cabeça dele, aquela vara um dia abriu o mar vermelho no meio? Quantas vezes Deus faz isso com a gente, né? A gente está no meio do deserto, Deus diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus nos faz promessas e a gente tem dificuldade de acreditar nas promessas de Deus. Quantas vezes Deus diz, um dia, essa vara que está nas suas mãos, e a gente diz, Deus, impossível. Mas chega esse momento na vida de Moisés. Chega um momento em que o Senhor o convida realmente a dizer sim ao chamado de Deus. E ele diz assim, leve essa vara na sua mão e com ela você fará sinais miraculosos. Até que Moisés decide aceitar o chamado de Deus. Sabe, Deus está nos fazendo um convite hoje. Deus está nos convidando. Qual vai ser a sua resposta? Quando Deus te chamar e disser assim, farei de você um libertador, uma libertadora, qual vai ser a sua resposta? Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu sempre gosto de dizer que nossas desculpas, na verdade, elas são uma afronta para Deus. Mas a nossa obediência agrada o coração de Deus. Deixa eu te dizer algo, Deus está nos fazendo convites todos os dias. Talvez você diga assim, Deus nunca me chamou, porque você não parou para ouvir? Ele está falando com você. Deus nunca falou comigo. Pois é, não tirou o sapato. Não está percebendo. Talvez Deus está falando com você,
Faz tempo. Olha bem para mim aqui, ó. Talvez Deus está te convidando, ó. Faz tempo. Deus já está falando com você, ó. Faz tempo. Deus está mostrando quem você é. Deus está revelando sua identidade. Deus está te dizendo um propósito. Deus está dizendo, vem para perto. Eu quero fazer algo grande. Eu vou fazer algo que você não imagina. Já está na sua mão. Já te dei a vara. E para provar o meu poder, eu vou fazer essa vara virar serpente. Eu quero que você enfrente seu passado. Eu quero que você deixe para trás. Depois ele diz assim, coloca a mão no seu peito. Eu quero que você examine seu coração. Eu quero que você veja o estado leproso. Porque eu quero que você saiba que eu sou capaz de curar. Talvez Deus está fazendo tantos milagres na nossa frente, a gente não está conseguindo perceber que Ele está nos conduzindo a viver o nosso propósito, porque nós estamos tão cegas querendo viver o propósito, que não conseguimos enxergar o propósito do nosso processo. Não conseguimos enxergar aquilo que Ele está fazendo em nós e os convites que Ele nos faz todos os dias. Deus está na nossa sarça agora. Esse é um encontro com Deus, é uma sarça. E Deus está dizendo, o que você vai responder, meu filho, minha filha? Eu estou te chamando para algo grande. Você precisa dizer sim ao propósito de Deus para a sua vida. Não importa a idade que você está, não importa se você se vê capaz, se você se vê incapaz. Não importa se você diz, não sei falar, sei falar. Não importa se seu coração está ferido ou machucado. Deus está dizendo assim, deixa eu fazer o passo a passo com você. Somente diga sim. Quantas pessoas estão dando tantas desculpas para Deus? Elas dão desculpas e elas acham, às vezes, até que estão agradando a Deus. Porque é uma desculpa, assim, velada, de uma maquiada. Daquilo que eu gosto de dizer, que uma superioridade religiosa. Ai, Deus, eu não posso, porque quem sou eu, Deus? Quem sou eu, Senhor? Eu sou o pó do pó da terra. Pois bem, sem Deus não somos nada, é fato. Mas deixa eu te dizer, suas desculpas não agradam em nada a Deus. O que agrada a Deus é sua obediência. Tem muita gente aí doido para dizer sim, mas fingindo que não quer, só para sair espiritual. E Deus conhece o coração, gente. Pelo amor de Deus, estou cansada desse padrão religioso. Super espiritual, super, que tudo. Eu falo, gente, para que tá feio. As pessoas querem cada vez maquiar suas vidas. Quem é, não precisa dizer que é. Se você não quer, você não precisa dizer que não quer. Porque quem de verdade não quer, não precisa dizer. É porque eu nunca quis isso, porque Deus está me chamando, mas eu nunca quis o microfone. É quase Deus arrastando a pessoa para ir para lá. Gente, Deus não faz isso não. Se você nunca quis, que necessidade excessiva é essa de dizer que nunca quis? Nossas desculpas não agradam a Deus, entenda isso. Olha aqui a história de Moisés para provar. O que agrada o coração de Deus é a nossa obediência. Quando Ele diz, vem filho, eu digo, estou aqui, Senhor. O que o Senhor mandar eu fazer. É isso aí que agrada a Deus. Nessa ladainha de super espiritual. Não. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, quando eu fui fazer meu exame probatório para o chamado pastoral. Naquela época tinha isso, acho que hoje em dia não tem muito não. Era assim um exame, vários pastores, assim, o pastor vai saber. Aí eles botavam vários pastores assim, eles começaram a fazer uma sabatina, como a gente chama, né? De apologética, de vários temas, homilética. E eu me lembro que eu estava, e tinha mais alguns outros seminaristas, e tudo, e eu falando, meu Deus. Daqui a pouco o pastor começou a fazer várias perguntas, e um dos pastores fez assim, pastor Veloso, era um senhorzinho. E ele perguntou para a pessoa que estava antes de mim, um seminarista. E ele disse assim, por que você quer o chamado pastoral? E aí pronto, o primeiro que começou disse assim, pastor, olha, eu nunca desejei. Estava tão espiritual o discurso dele. Eu nunca quis isso, mas veja e tal. E ele falou tudo aquilo. Eu falei, tô frita. Meu Deus, eu vou dizer o que para esse pastor? Eu pensei dentro de mim, se eu sempre desejei. Mas ele está soando tão crente, tão espiritual, alguém que nunca quis, quase que Deus chamou ele, uma visão milagrosa. E ele, olha, eu nunca quis, assim, aquele povo que fala mal da plataforma, mas tá na plataforma, não entendo isso. Não fala mal de uma coisa que você tá, gente. Ô, pai, eu nunca vou falar mal da plataforma, porque plataforma para mim não é plataforma, é altar. Eu amo altar, eu amo pregar a palavra de Deus. Se você me der um microfone, eu vou usar. Se me der um megafone, eu vou usar. Se me der internet, eu vou usar. O que me der, eu vou usar para levar Jesus. Essa é a minha função aqui. Vou falar mal do negócio que o Senhor me deu. O Senhor confiou na minha mão. Quando chegou a minha vez, eu falei, meu Deus, Deus queira que esse homem não me interprete mal. Eu pensei, dê a ele graça, Senhor, para ver a verdade dentro de mim. Eu falei, pastor,
Senhor vai me perdoar, mas comigo é totalmente diferente, pastor. Todo mundo tinha dito a mesma coisa, porque quando um começa, o resto puxa a fila. Já viu? Eu era a última. Falei, pastor, eu sempre quis, pastor. Desde pequenininha, minha mãe falava da história dos missionários. E eu amo a palavra, eu amo o evangelho. Eu era pequenininha, eu sentava assim, eu ficava assistindo os pregadores, pastor. Cresci na igreja, pastor, cresci nesse ambiente. Eu sempre quis, pastor, se Deus não me chamasse, eu ia dizer, Deus, me chama. No fim das contas, eu acho que o pastor viu verdade em mim, não é? Deixa eu te dizer, nossas desculpas, elas são uma afronta para Deus. Deus quer a obediência do nosso coração. Deus quer a disposição. Deus, o que o Senhor manda fazer, eu faço, Senhor. Não é porque hoje eu estou com o microfone, estou pregando para você hoje aqui, não. Eu nunca disse sim para Deus. Eu só prego, Senhor, se for nos Estados Unidos da América. Não, porque eu comecei há 21 anos atrás. A minha igreja começou numa comunidade que eu nunca nem tinha ouvido falar. Que a primeira bateria da gente foi uma caixa de papelão com uma panela cheia de garfo e de faca. De tantas renúncias que eu fiz. Eu passei boa parte da minha vida, pelo menos 16 anos dela, pregando para um público bem menor do que esse aqui. E quando Deus me confiou o grande, pois bem, confiou o pequeno, o grande. Nunca mudou meu coração. Naquela época não tinha nem como eu desejar o que eu vivo hoje, porque não existia isso. Não tinha nem mulher no altar pregando quase. Nem Orkut existia, gente. Qualquer pessoa que queira dizer qualquer outra coisa vai ser anátema, porque eu sirvo a Jesus desde meus 17 anos que eu estou ali pregando na igreja local. Sabe o que é? Deus quer ver a verdade do nosso coração. Então, se Deus te convidar hoje, diga sim. Se Deus disser assim, eu quero fazer de você libertador, diga sim. Diga sim, 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 Senhor. Talvez até hoje você ficou com medo de dizer sim, porque soava outra coisa. Porque as pessoas, elas põem essas pressões na gente. Às vezes a gente acha que se a gente disser assim, ai Deus, eu quero te servir, parece que a gente está contra Deus. Não, gente. Apaga. Diga sim. Se Deus te disser assim, vou fazer de você algo grande, vou levantar você para ser um libertador. Amém, Senhor. Se é isso que o Senhor quer, me coloca no prumo. Examina meu coração, passa o processo todo. Mas somente diga sim. Eu quero que você feche seus olhos, você que está aqui. Talvez você está aqui e hoje foi o seu encontro na Sassa. Hoje foi o dia em que Deus te deu identidade, significância, senso de pertencimento, herança bendita. E Deus está te dizendo, eu já estou te chamando há tanto tempo, filha. Faz tempo que eu estou convidando você. Já faz tempo que eu coloquei essa vara na sua mão. Já faz muito tempo. Olha para as suas mãos, o que é que tem nas suas mãos. Eu já te entreguei. Tem algo. Deus deu algo especial a cada um de nós. Para uns é uma voz, para outros é saber fazer um bolo, para outras é um desenho, para outras é um recurso. Deus nos deu dons diferentes. Deus está dizendo, diga sim. Porque eu serei com você. Não é na sua força, não é no seu dom, não é o que você sabe fazer. É na sua obediência. É só com obediência. Quando eu comecei a servir a Jesus, meu Deus, eu era uma pirralha. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, quem é essa menina que pode vir falar comigo? Quando eu disse sim para Jesus, que eu começava a pregar, eu tinha 17 anos, eu era um graveto, só tinha o couro e o osso. As pessoas olhavam para mim, na minha realidade, que eu estava pregando o evangelho, e diziam assim, quem é essa menina? Mas deixa eu te dizer, quando você escolher obedecer, teu respaldo é o Senhor quem te dá. Então você pode dizer sim ao Senhor hoje, Senhor, nós estamos aqui essa noite, Pai. Porque como mulheres queremos dizer sim ao teu chamado. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Se em alguns momentos da vida não reconhecemos que o Senhor era capaz de fazer algo através de nós, perdão, Senhor. Nós queremos te pedir perdão se muitas vezes olhamos para a nossa história e achamos que fomos lançados em um rio, quando na verdade nós estávamos sendo protegidos, livrados. Perdão, Senhor, quando os nossos ouvidos deram ouvidos a vozes contrárias, à mentira, ao engano, ao vitimismo. Senhor, perdão quando olhamos para nós como vítimas, quando na verdade éramos sobreviventes da tua boa mão de graça estendida sobre nós, uma mão poderosa. Perdão, Senhor, quando não reconhecemos que o céu nos quis, o céu nos desejou. Nós estamos aqui porque fomos amados e desejados por ti. Perdão, Senhor.
Perdão, Senhor. Por tantas vezes não reconhecemos o valor daquilo que o Senhor nos confiou. Perdão, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos encontrou. No retrato mais escancarado do nosso fracasso, o Senhor nos viu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma identidade, um propósito para vivermos para Ti aqui na terra, Senhor. Nessa noite nós queremos dizer sim ao Teu propósito. Sim ao Teu comissionamento, sim ao Teu chamado. Porque sabemos que o Senhor tem seja forte e corajoso para nós. Somente seja forte e corajoso, não desista. Eu, Senhor, irei adiante de Ti. Eu, Senhor, endireitarei os caminhos tortuosos. Somente seja forte e corajoso. Senhor, independente de como estamos nos sentindo ou como nos vemos, nós queremos dizer sim. Nós vamos dizer sim ao Teu comissionamento. Nós queremos cumprir o Teu propósito aqui na terra. E assim como Paulo, nós queremos terminar esse propósito e poder dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ainda de olhos fechados, fique com seus olhos fechados. Eu quero fazer um segundo convite. Eu quero fazer um convite para você que está aqui e ainda não disse sim para Jesus. Não disse sim para a vida eterna com Ele. Não disse sim para se tornar filha. Eu quero falar com você que não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que é amiga do Evangelho, você que já veio na igreja várias vezes, você que na hora do apelo, na hora do convite, você sente seu coração acelerar, mas algo te impede. Hoje é o teu dia de dizer sim. Você não veio aqui por acaso, você aqui não veio por causa do convite de uma pessoa, você veio aqui porque o próprio Deus te atraiu aqui. Foi Deus que estava te convidando porque Ele queria mudar a sua vida. Ele quer te dar uma nova história. Mas sabe, Ele só faz isso se você disser sim. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. E todos nós estamos de olhos fechados. Se você quer fazer essa oração de entrega comigo, se você quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui, se você sente que Deus está falando com você, se você sente que é a sua hora, eu quero orar por você. Não deixa nada te impedir. Esse é o seu dia, essa é a sua hora. Sabe, a vida da gente não está nas nossas mãos. A vida é uma contagem regressiva. A gente não sabe o dia da manhã. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Eu quero que você diga sim para Jesus. Se você quer fazer essa oração, coloque a mão no seu peito. Todas nós que estamos aqui vamos orar com você, para que você não se sinta intimidada, para que você não se sinta envergonhada. E faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso como o Senhor e Salvador da minha vida. Diga: com o meu coração, eu creio que a tua morte foi a minha morte, que a tua ressurreição foi a minha ressurreição. E que hoje a tua vida é a minha vida. Olha bem para mim, essa é a melhor e mais importante decisão que alguém pode tomar. Se você tomou essa decisão hoje ao lado de Jesus, deixa eu te dizer, você está convidado para viver com a gente essa aventura que é ser filha de Deus. Você pode vir nessa igreja aqui, você pode, aí ó, prenderam. Você pode vir nessa igreja aqui, você pode cultuar. Aqui você será bem-vinda, amada, cuidada, aceita. Se você quer dar seu nome aqui, ó, eu quero que você procure. Levanta a mão aqui os voluntários da igreja. Fica com a mão levantada, ó. Procura aqui, ó. Uma dessas mulheres que está de mão levantada, eu quero que você procure uma dessas mulheres. Você peça uma oração, ela vai escrever teu nome, ela vai pegar seu telefone, ela vai te ajudar. Porque nós somos uma família. Amém? Quero agradecer, viu, pastor Cacau, pastora Z, pelo carinho de estar aqui com vocês. Eu amei estar com você. Me perdoe que eu passei um pouco da hora, mas é porque eu quis dar o meu melhor aqui. Eu queria fazer um resumo da tour. Quase que eu fiz ela toda. Fiz um pedaço grande, que ela ainda tem mais um pouco. Mas eu amo ministrar sobre isso. E eu amo que Deus está levantando mulheres aí no Brasil e nas nações para uma verdadeira sarça com Ele, né? Um encontro que muda destinos. Um encontro que nos dá a nossa verdadeira identidade e nos leva em direção ao nosso propósito. Amém, gente? Depois do culto eu vou ficar lá na frente. Obrigada. Obrigada, gente, pelo carinho. Eu vou ficar lá na frente, né? Vou assinar os livros.
e ouvir um pouco vocês. Eu não sei se eu vou embora para casa hoje, se eu vou embora amanhã, tá bom? Mas eu peço que vocês orem por mim. Um cheiro no coração. Deus abençoe.